Bom dia aos irmãos, vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical, ao nosso culto de adoração a Deus, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua santa presença, Senhor. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor, te louvamos por tudo que Tu és, ó Deus. Te pedimos, ó Senhor, que Teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações, através da mensagem, através das leituras, através das músicas, ó Deus. Abra os nossos corações, Senhor, dá-nos entendimento da Tua palavra. Receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. No nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos, agradecidos com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, segundo aos Coríntios 5, de 14 a 17. Segundo aos Coríntios 5, 14 a 17. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém?
vamos orar, momento de intercessão, momento onde você coloca os seus pedidos. Se quiser digitar os seus pedidos aí nos comentários, pode fazer. Se quiser colocar particular para a gente, pode fazer o seu pedido também, mas esteja orando. Eu aqui, você orando também. E agora vamos orar juntos, pedindo as bênçãos do nosso Deus e agradecendo por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por tudo que Tu és. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és o Deus Criador. Tu és o Deus que sustenta as nossas vidas. Tu és o Deus, ó Deus, que as misericórdias vindas de Ti, Senhor, são as causas de não sermos consumidos, ó Deus. Tu és o Deus que ouve a nossa oração, por isso estamos aqui. Por isso estamos aqui, ó Deus, para te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos erros, ó Deus. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja usando o Teu Santo Espírito no direcionamento das nossas vidas, para que a gente possa fazer a Tua vontade, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja ouvindo a nossa oração, Senhor, e restaurando aqueles que se encontram enfermos, ó Deus. Tantas pessoas, Senhor, mas tantas pessoas que necessitam de Ti, Senhor, que necessitam da Tua cura, Senhor, que necessitam da Tua mão saradora, Senhor. Intervenha nessas vidas, Senhor. Pessoas que precisam espiritualmente de Ti, Senhor. Toque no coração dessas pessoas, Senhor, principalmente neste dia, Senhor, que o Teu Santo Espírito já comece a incomodar, Senhor, as pessoas para que elas abram o coração para receber o Teu Filho, Senhor, como Senhor e Salvador. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando e cuidando, ó Deus, daqueles que estão desempregados, daqueles, Senhor, que estão enfermos, daqueles que estão com problemas no casamento, Senhor, daqueles que estão com problemas no emprego, problemas de diversos fatores, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja orientando e cuidando de cada um desses nossos irmãos, cada um dos nossos amigos, cada um dos nossos familiares, cada um dos que estão participando e nos assistindo, Senhor. Esteja, ó Deus, ouvindo a oração que está sendo feita, Senhor, por cada um também neste momento, Senhor. Pela conversão dos nossos familiares, Senhor, para que eles possam entender que o Senhor, somente o Senhor é o caminho, Senhor, para a salvação, ó Deus, através do Teu Filho Jesus. Senhor, te pedimos, Senhor, que o Senhor continue a abençoar a igreja, Senhor, no propósito de levar o Evangelho, Senhor. Muito obrigado pelas ferramentas que temos, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela vida do pastor, pela vida da sua família. Continue a fortalecer, a orientar o Teu servo, Senhor, orientar aqueles membros que não abandonaram o barco, Senhor, que mesmo impossibilitados de ir, continuam firmes à Tua causa, continuam participantes do corpo de Cristo, ó Deus. Pedimos por aqueles que estão à frente, Senhor, que estão sobrecarregados, que estão cansados, ó Deus, que o Senhor dê descanso a eles, ó Deus, levantando obreiros para ajudar na seara que é muito grande, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a usar Teu Santo Espírito, Senhor, para que nós possamos sempre nos aproximar de Ti, termos intimidade contigo, conhecermos mais de Ti, Senhor, através das nossas experiências, através da palavra, através das mensagens, através, Senhor, dos testemunhos, através da comunhão, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, porque temos conhecido a cada dia mais. Principalmente nesses tempos difíceis, Senhor, nós sabemos que nós temos uma esperança, Senhor, Jesus Cristo, o Senhor. Nós Te agradecemos, ó Deus, por muitas pessoas que foram vacinadas e que já não correm mais, Senhor, risco de perderem a sua vida por causa da Covid, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que essa vacinação se estenda por todo o mundo, ó Deus, que todas as pessoas sejam alcançadas. Mas nós também entendemos, meu Deus, que o Senhor teve e tem um propósito em tudo que acontece. Nesse caso não é diferente, Senhor. Que nós possamos estarmos mais próximos de Ti, entendermos ainda mais as nossas limitações, que nós não podemos fazer planos, Senhor. O ano de 2021 está vindo aí e nós temos a consciência que não podemos fazer planos, ó Deus, pois a palavra final é Tua, Senhor. Nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos e o Senhor nos mostra o que devemos fazer, Senhor. Essa nossa oração com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Yeah.
Se você quiser abrir a sua Bíblia, Atos 8, de 1 a 3, vai ser também colocado aí para você na tela. Atos 8, de 1 a 3 é o texto da mensagem que nós vamos meditar nessa manhã no estudo bíblico. Diz assim a palavra do Senhor: E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras de Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Amém? Há uma coisa mais forte que todos os exércitos do mundo, uma ideia cuja hora é chegada. Essa frase foi escrita por Victor Hugo e tem muito a ver com o que a gente vai ver nesta manhã e principalmente em Atos capítulo 8. Nós vamos meditar nesses 3 primeiros versículos, mas ele tem muito a ver também com todos os outros versículos. O Evangelho de Jesus, ele é muito mais do que uma ideia. Então, ele é o poder daquele que crê. Ele é o poder para todo aquele que crê. É uma dinamite que serve para derrubar as barreiras do pecado, para derrubar muros, para derrubar o que impede nós, que é o pecado. Então, é uma dinamite para destruir isso. A hora do Evangelho havia chegado e a igreja estava sendo usada para isso. Warren disse assim que o sal estava saindo do saleiro de Jerusalém para ser espalhado pela Judeia, por toda Samaria, e exatamente como o Senhor havia ordenado lá em Atos 1:8, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. As estratégias de Deus, elas são muito diferentes do que a gente pensa. Estão bem distantes do nosso entendimento. A mesma pessoa que ele usou para perseguir os cristãos, para espalhar os cristãos, para assolar a igreja posteriormente, ele usou como um vaso precioso, ele usou para ser um dos maiores, se não o maior evangelista, o maior missionário que a Bíblia nos mostra. Na história de hoje nós vamos ver Saulo, o perseguidor, que é Paulo, o evangelista. Mas hoje nós vamos conhecer conhecer mais sobre Saulo, o perseguidor. O livro de Atos e as cartas de Paulo fornecem informações suficientes para a gente ter uma ideia de como foi boa parte da vida de Saulo. Ele nasceu em Tarso, na Cilícia, lá em Atos 22:3, parte A. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia. Então ele era um hebreu entre os hebreus, filho de fariseus, segundo aos Coríntios 11:22 diz assim: São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. Filipenses 3:5 diz assim: Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, segundo a lei fui fariseu. E Saulo, ele também era conhecido, além de hebreu, como cidadão romano, Atos 16:37. Mas Paulo replicou: Açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. 22:25-28 diz assim: E quando estavam atando as correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: Vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: Dize-me, és tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu sou de nascimento. Eu o sou de nascimento. Então Paulo, ele hebreu,
romano. Se fosse nos dias de hoje, com a questão de visto, de passaporte, ele teria livre acesso em várias regiões das quais ele necessitava ir. Ele tinha privilégios esses que ele poderia usufruir, embora nós vimos aqui que privilégios e direitos lhe foram negados, mas ele também tinha deveres como cidadão romano, como hebreu. Ele tinha muito boa educação. Saulo foi educado por Gamaliel, lá em Jerusalém. Atos 22, 3b, fala assim, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Nós vimos no próprio livro de Atos, nos nossos cultos anteriores, o quanto Gamaliel era respeitado, o quanto ele era ouvido, o quanto sua palavra tinha peso. Tanto é que no julgamento, ele perante o conselho, ele dá a palavra ali e o conselho acata a ideia dele de libertar os cristãos, que não passaria de fumaça, como se diz nas palavras de hoje, que ia acontecer com eles o que aconteceu com outros seguidores de outros profetas. Só que nós vimos que com Jesus é diferente, que com os apóstolos foi diferente. Então Saulo ele não podia ter melhor educação do que esta que ele teve naquela região. E cedo ele se tornou um fariseu devoto. Atos 26, 4 e 5 diz assim: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação, em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim, desde o princípio, e se quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Filipenses 3,5 diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Ele não era simplesmente um fariseu. Saulo era um dos jovens mais promissores que tinha em Jerusalém, cuja vida dele era irrepreensível no que se tratava de lei. Isso o colocava num caminho muito largo para ele ser um grande líder da fé judaica. Gálatas 1:14 diz assim: e na minha nação excedia em judaísmos há muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, Paulo, ele era zeloso, ele era cuidadoso. Saulo, ele era zeloso, ele era dedicado, ele era cuidadoso. E Saulo mostrou seu zelo e empenho da lei de maneira muito clara, principalmente quando ele começa a perseguir os cristãos, quando ele começa a sua perseguição à igreja do Senhor. Gálatas 1:13 e 14 diz assim: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Filipenses 3,6: segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele era irrepreensível. Se a gente parar para tentar lembrar de pessoas religiosas, pessoas dedicadas à religião, Saulo superava muito a essas que a gente conhece a respeito da dedicação da lei. Ele se diz irrepreensível e ele acreditava que na sinceridade dele, que ele servia a Deus dessa maneira, aos perseguir os cristãos, de modo que ele fazia, naquela época, tudo de consciência tranquila. 2 Timóteo 1:3, dou graças a Deus que desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Então ele obedecia aquilo que ele conhecia. Ele colocava ali a sua energia naquilo que ele conhecia. Ele colocava a sua vida, a sua dedicação, o seu amor, o seu ser naquilo que ele conhecia. Até que um dia Deus mostrou para ele a luz verdadeira, a qual ele obedeceu e assim ele se tornou cristão. Mas até então Saulo assolava a igreja. O verbo assolar, nesse caso, descreve um animal selvagem despedaçando a vítima, triturando a vítima.
Inclusive, quando Cristo se dirigiu a Saulo na estrada de Damasco, comparou Saulo com uma fera, lá em Atos 9:5. Saulo, ele não tinha piedade. Como um animal, ele devora sua presa, e vocês já devem ter visto aí em vários canais, ou até pessoalmente, principalmente para quem vive mais na roça, quem viaja mais, já viu. E como um animal devora a sua presa, Paulo, ele assolava a igreja, ele estraçalhava a igreja, ele buscava fazer aquilo que para ele era o correto. Então, o apedrejamento de Estevão, por exemplo, ele contou com o consentimento de Saulo, que ele demonstrou quão disposto ele era fariseu, zeloso, a fim de cumprir o seu propósito. Ele entendia que ele tinha uma carreira proposta e ele ia com afinco nessa carreira. Saulo perseguiu homens e mulheres cristãos até a morte, Atos 22:4, e persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres. Ele ia invadindo sinagogas, casas e ordenando aos cristãos que fossem presos e açoitados, lá em Atos 22:19, e disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. Saulo, para os irmãos terem uma ideia, ele chegava ao ponto de obrigar os cristãos a blasfemarem contra Deus, a negarem a Jesus, a negarem a fé cristã. Atos 26:11, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Paulo descreveu aqui como demasiadamente enfurecido contra eles. Então, até na cidade que ele não tinha a jurisdição para fazer o que ele entendia ser certo, ele não ligava. Ele pegava e ia, invadia terra estranha para cumprir o seu propósito. E se os cristãos não renunciavam à fé em Jesus Cristo, eles poderiam ser mortos. Se renunciavam, eram livres. E não termina nisso. Saulo também era blasfemo, perseguidor e insolente. 1 Timóteo 1:13. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso. Saulo era um homem de grande autoridade, de grande poder, que por conta da sua grande devoção a Moisés, ele quase destruiu a vida dele. Ele agiu desse modo, na ignorância, na incredulidade. Ele fala isso em 1 Timóteo 1:13b. Mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. Esse foi Saulo. Saulo de Tarso era a última pessoa que que você, que muitos de nós teríamos escolhido para ser o grande apóstolo entre os gentios. Mas Deus teve misericórdia para com ele. Deus salvou a Saulo. Pode parecer estranho a vida de Saulo para conhecermos um pouco nessa escola bíblica, ter colocado esse tema, conhecer a vida de Saulo, mas tem um propósito. Nós temos que lembrar que Saulo era importante, educado, poderoso, mas ele perseguia os cristãos, ele assolava a igreja do Senhor, ele entrava de casa em casa, sinagogas, se fosse hoje ele entraria em igrejas, açoitando, prendendo pessoas com raiva, com fúria, obrigando essas pessoas a negarem a fé cristã, obrigando a blasfemar e matando homens e mulheres. Quando a gente analisa isso, nós vemos que Paulo, aos olhos dos cristãos de hoje, principalmente dos cristãos daquela época, era um monstro, desumano, calculista, frio. E não está errado. Não está errado. Se a gente vê o que ele fazia, no nosso entendimento, Saulo era assim. Só que Saulo não conhecia a Cristo. Saulo não conhecia a Cristo. Talvez você também esteja participando deste culto, ou simplesmente assistindo, você também pode não conhecer a Cristo. É esse Cristo que hoje à noite nós vamos comemorar na igreja o nascimento dele.
Pode ter que você tenha atitude como a de Saulo, não gostar de cristãos, perseguir a igreja do Senhor com piadinhas, com citações indevidas, com perguntas capciosas. Pode ser que você seja violento ou tão violento quanto foi Saulo. Pode ser até mesmo que você tenha já matado alguém. Pode ser que você tenha assassinado alguém como Saulo fez. E se você é assim, se você se identificou com ele nessas características, você precisa de Cristo. Você precisa de salvação. Você precisa de ver a luz que Paulo um dia enxergou, que Saulo até então um dia enxergou. Ele vivia num mundo de trevas, mas pôde enxergar. Talvez vocês achem que eu esteja exagerando. Não, para que isso? Matar pessoas, perseguir igreja, não gostar de cristãos. A igreja, ele perseguia, ele vivia com a consciência tranquila. Como Saulo, ele pensava que vivia assim com a consciência tranquila, mas ele se enganou. E talvez você, nos seus pecados, que você não acha tão absurdo, talvez não, você também está enganado. Os pecados de Paulo, aos nossos olhos, eram terríveis. Pecados terríveis. Hoje a gente vê coisa muito menor e o povo cria uma celeuma e um alvoroço, mas para Deus os pecados eles não têm tamanhos. Não existe pecado menor, não existe pecado maior. Seja mentira, adultério, vício, prostituição, idolatria, todos esses pecados e outros diversos, eles que aos nossos olhos muitas vezes parece não são pecados tão importantes. Aos olhos do Senhor, traz ira para Deus. Nos afastam da glória de Deus. Isso tudo tem um preço, a morte espiritual. A tristeza, a amargura, aquela dor que não tem fim, a falta de esperança, a necessidade que existe de preencher um vazio internamente. Isso é o que o pecado causa, isso é o que o pecado transforma, isso é o que o pecado tem feito na vida de muitas pessoas, fez na vida de Saulo, faz na vida de muitos de nós, talvez esteja fazendo na sua. Mas assim como Paulo teve uma solução, você também tem uma solução, que é Jesus Cristo. Eu te convido a aceitar Jesus Cristo, não apenas como Salvador, mas como Senhor da sua vida, aquele que vai dirigir a sua vida. Essa decisão não vai fazer com que você nunca mais peque, mas vai fazer com que você não tenha mais vontade de pecar. Vai fazer que você consiga resistir ao diabo, que você consiga resistir às suas paixões, à sua carne. Ele vai te ajudar a você não cometer mais os pecados, vai te mostrar a você se arrepender dos pecados através do Espírito Santo. Saulo, apesar de tudo que ele fez, após seu encontro com Cristo, ele teve a sua vida transformada, ele teve a sua vida mudada. O amor de Cristo salvou a Saulo, que depois virou Paulo. Ele se arrependeu dos seus pecados, ele confessou os seus pecados. Nós vimos algumas dessas confissões aqui neste texto hoje. Ele recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Faça isso também, entregue a sua vida para Jesus, transforme a sua vida, independente de como você vem vivido, independente de como você tem lidado com as situações, independente do seu temperamento, das suas ações. Se você é pecador, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, convide a Cristo para ser Senhor da sua vida. E Ele vai transformar a sua vida assim como Ele fez com a vida de Saulo, carimbando a conversão dele, transformando ele em Paulo. A vida que antes ele vivia, que ele vivia por ele, pelos ideais dele, pelo que a consciência dele mandava. E agora ele, em Gálatas 2:20, ele escreve: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus,
o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele ia pela consciência dele. Talvez sua consciência esteja tranquila. Talvez você não ache que é errado a vida que você está levando. Mas faça uma oração a Jesus Cristo. Peça para que Ele te mostre o caminho que você deve andar, o caminho que você deve seguir. Peça para Ele mostrar o que há de errado na sua vida. E o Santo Espírito de Deus vai fazer isso. Vai te mostrar quão impuro você é, o quanto você precisa de Jesus, qual a necessidade, como você anseia por isso, assim como a corça anseia por água, diz o salmista, assim ele ansiava por Deus, e assim é a nossa vida. Nós temos esse anseio por Deus, por Jesus Cristo, para que a nossa vida seja diferente, para que a gente realmente tenha vida. Hoje à noite, como eu disse, nós vamos comemorar o culto do nascimento de Jesus, o Natal. Ele nasceu com a missão de vir ao mundo, viver como cada um de nós, com as nossas dificuldades, com as nossas tentações, com as nossas provações, mas ele não pecou. Por que ele não pecou? Porque ele precisava ser crucificado sem pecados. E ele morreu por cada um dos nossos pecados, por cada um de nós. Ele morreu por mim, morreu por você, morreu por Saulo, morreu por Pedro, morreu por todos. Mas é necessário que nós entendamos que o nascimento dele teve esse significado de viver como um de nós, deixar a sua glória sendo Deus, não querer aqui, mesmo tendo tudo para agir como Deus, se fez servo, viveu uma vida humilde, uma vida digna, sem pecado, recebeu todos os nossos pecados, tanto é que na cruz, quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste ou por que me abandonaste? Ele estava cheio dos nossos pecados e a glória de Deus se afasta dele, a presença de Deus se afasta dele por conta disso. Ele vence a morte, ressurgindo, sendo ressuscitado no terceiro dia, ele vence a morte para que a gente que crê, que clama o nome dele, tivesse a salvação e tivesse ele como Senhor das nossas vidas. Segundo aos Coríntios 5:17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se você era uma criatura que não conhecia a Deus, que não temia a Deus, que não tinha sua consciência limpa porque não procurava conhecer a vontade de Deus, e agora você conhece. Coloque aí, aceito a Jesus como Salvador, eu quero mudar a minha vida, e a gente como Igreja Batista Vida e Paz vai ajudar você nessa caminhada, nessa luta. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se você tem esse desejo de aceitar Jesus como seu Salvador, coloque aí, eu aceito. A gente vai estar orando por você, vai estar entrando em contato com você para que a gente possa dar toda assistência e aí seguirmos juntos nessa caminhada cristã. Amém? Agora, se você é membro da nossa igreja, se você participa dela, nós vimos aí que Saulo, ele era religioso, ele era filho de religiosos, educado por religiosos, conhecia muito bem o Antigo Testamento. Quantos de nós conhecemos muito bem a Bíblia, muito bem a Palavra de Deus, mas talvez como ele, nós estamos com a nossa consciência tranquila, mas temos vivido uma vida de religiosidade, Nós temos vivido para Deus, trabalhado para Deus, porque somos filhos de crentes, porque nós começamos a gostar do ambiente da igreja. Então nós vivemos tudo para Deus, mas Cristo não está vivendo na gente. Se você se encontra nessa situação, se desafie a ter Jesus como Senhor da sua vida, a deixar Ele dirigir a sua vida. Nós vamos continuar estudando sobre Atos, continuar estudando também mais para frente a vida de Saulo, que depois se tornou Paulo. A gente vai ver o que Paulo fez,
O que ele fez, assim, é algo maravilhoso, mas ele fez com Cristo vivendo nele. Ele sendo crucificado junto com Cristo e Cristo vivendo a vida dele. E nós, como crentes, muitas vezes não temos feito isso. Nós temos nos apegado em ir à igreja, em participar dos cultos, seja online, seja virtual, até mesmo fazermos o nosso culto no lar, mas a nossa vida não está em Cristo. Cristo não está em nós. Muitas vezes os nossos ídolos, você que tem como ídolo a sua igreja, você que tem como ídolo o seu pastor, você que tem como ídolo Paulo, você que tem como ídolo João Batista, você que tem como ídolo Tomé, você que tem como ídolo Maria, todos esses foram pessoas como nós. Foram pessoas que passaram as dificuldades que a gente passou, as lutas que a gente viveu. Ninguém tem o poder de interceder por você, ninguém tem o poder de levar você até Deus se não for Cristo. Então, se você é de uma igreja batista, de uma igreja evangélica, de uma igreja que se diz cristã, mas você não colocou isso ainda, não entendeu que Jesus Cristo tem que ser Senhor da sua vida, transforme a sua vida. Você que está afastado, você que conhece a verdade, você que por motivos diversos abandonou o caminho que Deus tinha para você, volte para esse caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus se não for por Ele. Transforme a sua vida aceitando Jesus ou se reconciliando com Cristo, ou entendendo que você precisa realmente mudar as suas atitudes e ser mais íntimo de Deus do que você é íntimo da igreja, do que você é íntimo do pastor, do que você é íntimo do culto. Então, coloque à disposição de Deus, confie em Jesus Cristo, coloque a sua vida nas mãos dele para que ele te conduza através do Espírito Santo, para que ele cumpra a carreira que está proposta na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Amém? Que Deus esteja abençoando muito a vida de cada um de vocês que participaram deste culto. Espero que realmente tenha sido um culto transformador, que tenha sido um culto de Natal. Por que culto de Natal? Natal significa nascimento. E quando nós estamos mortos nos nossos pecados, nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós nascemos novamente. Então nós somos nascidos agora de Cristo. Por isso um culto de Natal, porque nós nascemos com Cristo, por Cristo e para Cristo, para servir a esse Cristo tão maravilhoso que deu a sua vida por cada um de nós, nós com todos os nossos defeitos, com todas as nossas limitações, com todas as nossas falhas, Ele deu a vida por nós. Então vamos comemorar esse Natal de uma maneira especial, entendendo que Jesus veio ao mundo, veio, viveu, morreu, ressuscitou e está vivo. Está vivo, ele não tem 33 anos, não é o menino Jesus, então é o nosso Jesus que está à direita do Pai. Nós estamos aqui para adorar e cultuar a vida dele. Hoje à noite, às 19 horas, nós teremos o culto de Natal. Provavelmente não tem mais vaga para poder participar. São 25 vagas, podendo ser estendido para 30, mas provavelmente não tem mais. Mas não fique triste nem desanimado. O culto será transmitido pelo Facebook, depois estará disponível também em outras plataformas. Esteja participando, esteja cultuando a Deus conosco, não apenas hoje à noite, 19 horas, mas quarta-feira, 19 horas e 30 minutos, nós temos culto presencial e culto também no Facebook. Domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical, 10 e 15 da manhã, como está acontecendo agora, e as devocionais todos os dias, 6 horas da manhã e 8 horas da noite. Se você ainda não fez sua doação para os itens da cesta básica, pode procurar o irmão Heber, pode procurar cada um de nós e fazer a sua doação. Muitas pessoas necessitam desses itens da cesta, necessitam da ajuda. Então, que nós possamos estar ajudando, orando, acompanhando a cada um deles nas suas dificuldades. Se você está passando por dificuldade, entre em contato com a gente, seja ela física, emocional, espiritual, financeira, de alimentação. Entre em contato com a gente vai ver
como poder ajudar. Sabemos que está uma crise geral, mas nós cremos em Deus, nós unidos como igreja, somos mais fortes, somos mais unidos e nós podemos ajudar uns aos outros. Deus esteja abençoando, que nós temos um domingo muito abençoado na presença do Senhor. Fiquem com Deus.